Aqui é a turma CDD07, então é aqui mesmo que eu vou chegar hoje. Gente, hoje eu tô trazendo um conteúdo aqui maravilhoso. Professora, a senhora sempre diz isso, é porque assim, toda semana é um conteúdo muito importante, é um conteúdo bastante relevante para a profissão de vocês, né? Eu tô recebendo aí vários feedbacks de vocês, dessa turma, chegando no meu privado e falando: professora, eu tô gostando muito, porque eu convivo com uma pessoa que é assim, eu vi que o paciente era assim, né? Tem alunos até pedindo para me enviar a aula, porque quer mostrar o familiar, que é dessa forma, e eu tô adorando essa interação de vocês, certo? Gente, como vocês sabem, nós estamos trabalhando o livro de Saúde e Seus Cuidados. Hoje nós iremos falar sobre hiperatividade, né? TDAH, transtorno de déficit de atenção. E aí, já peço para vocês abrirem a página o livro de vocês na página 33, capítulo 6, certo? Já faça aquela leitura, já vai fazendo a marcação. É super importante vocês estarem sempre com o material de vocês em mãos, para ler e poder acompanhar aí tudo ok, fixando ainda melhor o conteúdo na cabecinha de vocês, certo? Vamos lá, amadas, vamos começar aqui nosso conteúdo. Mas, antes da gente iniciar esse conteúdo novinho, nós precisamos revisar o que a gente aprendeu na semana passada, que a gente viu que era a encomprese e enurese, né? A gente viu que a encomprese é um tipo de incontinência fecal e a enurese é a perda de urina à noite, né? E aí a gente viu as diferenças, algumas dicas de como a gente deve conviver com esses pacientes e entre outros pontos aí, não foi isso? E hoje nós iremos aprender sobre o que é o TDAH, né? Como identificar uma criança hiperativa e algumas estratégias para vocês aderirem aí, né? Colocarem no dia a dia de vocês. A gente sabe que hoje em dia a gente tem muito mais facilidade de identificar quando a criança ela sofre com algum transtorno. Seja qual for, seja o autismo, seja a esquizofrenia, seja a hiperatividade, nós temos diagnósticos hoje cada vez mais precoces. E isso é bom, né? Porque a gente tem formas de trabalhar, a gente tá sempre aí, né? A ciência tá sempre trazendo novidades de como a gente pode fazer com que essas pessoas elas tenham uma melhor qualidade de vida, não é isso? E aí eu já começo perguntando para vocês o seguinte: o que é hiperatividade? Quando a gente fala de hiperatividade, o que é que vem? A primeira coisa que vem na cabecinha de vocês é o quê? Vocês olham aqui para esse desenho, vocês estão vendo, vocês poderiam me dizer o que você olha, você já... O que é que vocês acham que poderia ser? E olha assim, esse desenho já diz muita coisa. A gente observar, né? Opa! Gente... Eu já vou falar do desenho porque é o seguinte: essa criança, ela tá o quê? Ela tá com brinquedos, né? Ela tá comendo, ela tá com um pé de pato e ela tá com um skate, um celular e uma bola. A gente vê que ela tá tentando fazer várias atividades ao mesmo tempo. E isso a gente chama de hiperatividade. A gente pode até separar aí essa palavrinha, certo? A gente pode separar o hiper, que a gente sabe que o hiper, ela é o sinônimo de aumento, de excesso de atividade, né? E a questão a hiperatividade, tem até aqui pra falar melhor pra vocês, né? A hiperatividade, a gente sabe que a hiper é o aumento e a atividade é o que a gente tá fazendo, né? E aí eu tenho algumas informações aqui legais para passar para vocês que dizem o seguinte: a hiperatividade é o estado excessivo de energia que pode ser motora, né? A pessoa corre muito, pula muito, brinca muito, faz muita coisa ao mesmo tempo, como também mental, né? Um intenso fluxo de pensamento. A pessoa pensa demais. Pensa tanto que às vezes atrapalha, né? Você vai querer fazer uma coisa e você já tá pensando em outra. Você vai falar uma coisa, já tá pensando em outra. Então, esse aumento da atividade, às vezes, podem atrapalhar, porque a hiperatividade, ela tem níveis. Desde um nível mais leve até níveis bem mais graves, né? E esses níveis mais graves é que a gente tem que ter um olhar ainda mais forte, né? Pra gente buscar alternativas para ajudar esse paciente, porque ele pode ter grandes perdas aí se não tiver uma assistência, se não tiver aí um olhar diferenciado. Então, a hiperatividade também é sinônimo de aumento, né? E ou excesso de atividade, comportamento
hipercinético, que hiper vem de muito, cinesia vem de movimento, que eu acabei de falar pra vocês, né? A hiperatividade é justamente esse aumento. Então, esse desenho, ele traz isso. É uma criança que ela tá fazendo muitas atividades ao mesmo tempo. A gente sabe que ele não consegue concluir nenhuma com perfeição, né? Porque ele tá com a cabeça a mil, então ele quer fazer logo isso, fazer aquilo, mas não termina nenhuma. Esse é um dos problemas da hiperatividade, que atrapalha o desenvolvimento de uma criança, né? Eu me considero hiperativa, não tenho diagnóstico, mas eu me considero uma pessoa hiperativa, porque eu tô sempre me movimentando, eu tô sempre fazendo alguma coisa. Eu travo muito quando eu tô falando, porque a minha boca parece que não acompanha meu pensamento. Eu tô pensando numa coisa, mas eu já tô falando aquilo que eu já tinha pensado. Então, às vezes, eu dou umas travadas aí, bem pesada, né? E eu tenho essa mania de estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E isso, às vezes, não é bom. Existe o lado bom, porque você é bastante rápida, e existe o lado, às vezes, ruim, porque você não finda nem 100% em uma coisa, nem 100% em outra, né? Você fica ali 25 espalhada para todas as atividades que você está fazendo. Então, pra vocês verem que a hiperatividade não é coisa só de doido, porque o povo diz logo assim, né? Ah, isso é um doido. Gente, não é, certo? A gente sabe que a hiperatividade pode estar associada à esquizofrenia, pode estar associada ao autismo, né? Tem crianças autistas que é hiperativas, tem crianças esquizofrênicas que é hiperativa, mas isso não quer dizer que só quem tem hiperatividade é quem já tem outro transtorno junto. Não, né? Graças a Deus eu não tenho outro transtorno e eu me sinto, sim, hiperativa, porque eu gosto muito de estar sempre fazendo alguma coisa. A hiperatividade apresenta um alto grau de cronicidade. Que é isso? Vai levar pro resto da vida, né? Cerca de 70 a 80% das crianças com TDAH. Gente, TDAH significa transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Porque tem crianças que têm déficit de atenção e também são hiperativas, certo? E aí nós temos a prevalência, né? O TDAH continua apresentando os sintomas no decorrer da vida. Então a criança ela pode ser hiperativa, porém se ela tiver todo um acompanhamento ali, ela vai crescer, mas ela vai ter um controle melhor dessa hiperatividade, certo? E aí nós temos um dos transtornos mentais, a prevalência é de 5% da população infantil mundialmente apresenta o TDAH. É um dos transtornos mentais mais encaminhados para os serviços especializados, principalmente quando a criança começa a ir para a escola. Quando a criança começa a ir para a escola, os pais começam a receber, né, notificações que a criança ela não para quieta, ela mexe muito com os colegas, ela não respeita o momento de ficar, né, na rodinha, no momento da leitura, e aí é encaminhado para um psicólogo. Então, a maioria das vezes é encaminhado para serviços especializados porque é percebido quando não em casa, na escola, eles têm esse cuidado, certo? Mas muitas vezes em casa mesmo a mãe consegue perceber e já vai procurar ajuda de profissionais. E vocês também, cuidadores. Vocês podem cuidar de crianças que são hiperativas e vocês podem ser aí a responsável em comunicar aos pais sobre o que a criança tem. Porque tem pai que sai para trabalhar de 6 horas da manhã e só volta de 7, 8 horas da noite. E aí quem é que passa o dia todo com essa criança? Vocês. E ela muitas vezes não consegue nem acompanhar, né? Então é vocês que será aí o canal, a ponte para falar essas informações para os pais. E por isso que vocês precisam prestar muita atenção em cada informação, porque a gente precisa ter esse conhecimento fixo no momento que a gente vai conversar com uma pessoa, a gente saber o que tá falando, certo? Identificando o TDAH, como é que eu identifico uma criança com déficit de atenção ou hiperatividade, né? Não preste atenção a detalhes ou acomete erros por omissão. A criança ela é muito desastrada, né? Comete erros porque justamente não tá prestando atenção, tem dificuldades em seguir instruções e finalizar tarefas. Tem muita dificuldade de estar fazendo uma coisa e ter que terminar aquilo. Porque a vontade de estar fazendo mais do que aquilo, né, é bem maior. Fala excessivamente, aí eu já me encaixo, porque eu converso demais. Distrai-se com facilidade, me encaixa também aí, né? Se passar, eu tô conversando aqui, gravando essa aula pra vocês, mas se passar qualquer coisa aqui do meu lado, eu já perco o que eu estava falando, né? Então, é um de pontos que a gente identifica. Está sempre inquieto, está sempre se mexendo, pés e mãos, e tamborilizando com os dedos. Então, ele pode estar sempre mexendo, batendo assim as perninhas, fazendo algum movimento, né? Fica sempre com essa inquietude, né?
Sempre se levanta quando é pra ficar sentada. E as professoras piram, porque é quando as professoras começam a perceber, né? Bota a criança na rodinha pra começar a cantar as musiquinhas e a criança tá lá mexendo com as pernas, mexendo com um, mexendo com o outro, levantando, correndo. Ficar correndo ou perambulando, ter dificuldades em participar de brincadeiras calmas. Brincadeira calma não cola, né? Por mais que a gente esteja ali incentivando, mas a criança lá quer fazer outra coisa que gasta essa energia que ela tem em excesso. E aí nós temos aqui, né, dependendo do nível da hiperatividade, existem tratamentos que são junto com a psicoterapia e algumas medicações. Existem familiares que não gostam da medicação, porque tem pais que dizem, eu não quero meu filho robotizado. A gente sabe que a medicação muitas vezes ele robotiza a criança, né? E aí tem pais que não gostam. E aí trabalha com outras modalidades. Mas, dependendo do nível, se aquilo atrapalha o desenvolvimento da criança, precisa sim começar o uso de alguns medicamentos, certo? E aí as estratégias para vocês, cuidadores, com essas crianças. Então, dar ordens diretas e claras, instruir a criança a não interromper as suas próprias atividades. Então, se ela começou a responder a atividade de casa, nada de dar pausa, nada de faz agora e depois só termina de noite. Não. Começou, só vai levantar depois que terminar, né? Tá tomando, vai comer, aí come jogando bola, assistindo televisão. Não, ele come, depois ele assiste a televisão, depois ele joga bola. Mas nada de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Determinar horários fixos para atividades do dia a dia, né? Rotina. Gente, rotina é muito importante numa vida de uma criança, tanto de um adulto, mas principalmente de uma criança, para ela começar a ter regras, né? Ambiente organizado. Quanto mais informação tiver espalhada pela casa, pior para essa criança, né? Porque tem muita informação, ela acha que tem muita coisa para ela estar ali se entretendo. Então, tirar essas informações que tem em excesso. Reprimir de maneira apropriada os comportamentos inadequados, nada de grito, nada de estresse, né? A gente precisa ensinar com a educação, ter muita paciência. Elogiar os avanços da criança. Por mais que a criança ela seja muito danada, fazer igual a minha avó, impulsiva, né? A criança às vezes ela tá dando o máximo dela pra fazer aquilo, pra tentar ficar quieto, mas não consegue, porque não é um querer dela, certo? A gente sabe que é um transtorno, então tá fazendo com que ela faça aquilo. Então a gente tem que ter muito cuidado, elogiar os pequenos avanços, terminou a atividade sem precisar de ser interrompida, parabeniza. Muito bem, ó, gostei de ver. E a gente tá sempre ali incentivando as crianças. Estimular a criança a praticar atividade física e, se de preferência, algum esporte. Porque existem esportes que ensinam aí a criança a ter educação, esperar o outro, entre outras coisas aí que é bem legal, certo? E aí o diagnóstico da hiperatividade, como é que a gente tem, né? A gente sabe que o diagnóstico antes dos 4 ou 5 anos raramente é feito, porque o comportamento ainda é muito parecido com todas as crianças. Depois é que a gente começa a perceber, né? Pois o comportamento das crianças nessa idade é muito variável e a atenção não é tão exigida quanto a atenção de uma criança maiores. De 4 anos, a criança, se ela quiser ficar fazendo várias coisas, não tem problema. Agora, com 6 anos, a criança tem que começar a entender que ali é o momento dela parar, ali é o momento dela aprender, entre outras coisas, né? Mesmo assim, algumas crianças desenvolvem transtorno numa idade bem precoce e tem um diagnóstico precoce também. O diagnóstico é fundamentalmente clínico, realizado por profissional de preferência, o psiquiatra ou até mesmo o psicólogo, certo? Eles são os responsáveis por trazer aí essas informações. E atenção, minha gente, lembre-se que a criança com TDAH está sempre tentando corresponder às expectativas, do que eu falei para vocês. Às vezes ela está fazendo de um tudo para realmente terminar aquela atividade, para realmente ela ter um controle de algumas ações, mas é difícil, né? Mas às vezes não consegue, ela não consegue, muitas vezes não consegue. Deve sempre lembrar os pais que estes devem ser otimistas, pacientes, persistentes com o filho e não devem desanimar diante dos possíveis obstáculos. Porque se ele tiver todo o acompanhamento, ensinamento, atenção, afeto, vai evoluir, vai diminuir um pouco mais aí, né? Então a gente não pode desistir, a gente não pode sempre castigar, sempre bater de forma alguma, né? Então a gente tem que ter muita atenção aí nesses detalhes, porque tudo a gente tem que ter esforço redobrado. E com crianças que têm algum transtorno, a gente nem se fala, né? Então a gente tem que estar sempre sendo otimista e pensando que vai melhorar, vai passar, a criança vai crescer
E se tiver todo um apoio aí é que vai dar certo mesmo, certo? E aí eu finalizo o nosso conteúdo de hoje, né? Já dando um spoiler do nosso próximo conteúdo, que nós iremos falar sobre acidente vascular cerebral. Então não perca, tá maravilhoso esse conteúdo. E aí atividade, né? O que é que eu posso perguntar sobre atividade? Gente, eu posso perguntar, gente, o que é hiperatividade? Falei lá no começo, né? Hiperatividade, a gente pode até separar hiper de aumento, atividade. Falei, expliquei, certo? E aí eu deixo o nosso mensagem do dia, né? Espero dias leves de paz, amor e muita felicidade para todos nós. Aqui tem bom final de semana, mas é um bom início de semana para vocês. A gente sabe que para muitas pessoas está sendo bastante difícil nessa quarentena, né? Quarentena nesse isolamento, né? Mas a gente tem que estar sempre com fé, sempre buscando o melhor, tendo aí o nosso coração regado de coisas boas, porque daqui a pouquinho a gente tá todo mundo junto lá no Sebrae fazendo festa, tá certo? Super beijo, qualquer coisa, CDD07, pode me procurar lá no grupo que eu respondo vocês, tá bom? Tchau, tchau, fiquem todos com Deus e até próxima terça-feira.